Olá pessoal, vamos para mais uma aula agora de decúbito ventral. Seria a aplicação de pós vegetais, certo? Então, para quem quer saber um pouco mais sobre os pós, lembrar de assistir a aula que expôs sobre isso, certo? A aula gravada. Então, primeiro, depois de fazer todo o procedimento nas costas, faço uma leve oleação novamente, um óleo mais quente, mais morno possível. Em seguida, eu coloco o pó escolhido, no caso aí é o pó de gengibre, sobre as costas do paciente. Lembrando sobre a qualidade do pó. O pó tem que estar fresco, tem que estar cheiroso, né? Tem que ter um cheiro forte. Coloco bastante óleo. Quanto mais óleo, melhor, para espalhar as propriedades do pó sobre o corpo do paciente. E aí inicia uma fricção. Essa fricção, você deve tomar bastante cuidado, certo? Se o paciente tiver uma pele muito sensível, você pode lesionar o paciente, injuriar ele, tá? Então você vai observando e, como sempre, vai primeiro iniciando com toques leves, vai aprofundando os toques. É natural que a pele fique um pouco envermelhecida, né? Ela vai ficar um pouco irritada por causa do pó, e a função é justamente essa, tá certo? A função é criar uma esfoliação, né, utilizando o pó, e aí depois de algum tempo esse pó vai começar a soltar propriedades químicas na pele do paciente. Então, no caso do gengibre, por exemplo, o paciente vai sentir uma leve queimação, tá? Então, é excelente anti-inflamatório. Então, muitas vezes já utilizei o pó de gengibre e dores nas costas, né, dores nos membros sumiram. Lembrando que você pode usar esse pó em qualquer parte do corpo, tá? Deve avisar o paciente antes que você vai usar o pó, porque se ele não estiver confortável para isso, se ele for sair, fazer uma reunião, fazer qualquer coisa, for trabalhar, tá, o pó vai deixar um pouquinho sujo, certo? Lembrando que toalhas, tecidos vão ficar manchados, obviamente. Então, veja aí que eu faço um trabalho utilizando bem a força dos dedos e friccionando bem o pó em toda a pele das costas do paciente. Então é um trabalho bem gostoso, a nossa mão fica também bem cuidada com isso, então é bastante interessante e eu aconselho que todos façam. Então, repetindo o procedimento, você pode fazer esse procedimento várias vezes, certo? Em outras partes do corpo também, no braço, nas mãos, nas articulações, cotovelo, ombro, pulso, parte interna das coxas, parte externa das coxas, nas pernas e decúbito ventral. Agora, lembrando que depois que você trabalha com pó, você vai fatalmente deixar pó em praticamente toda a sessão. No caso, você fez o trabalho nas costas. Quando você passar para as pernas, você vai ter um pouco de pó. Por mais que você limpe as suas mãos, você vai acabar levando um pouco de pó para outras partes do corpo também, tá? Isso não é um problema, não é um problema. Porém, muda a sensação da massoterapia. Ela deixa de ficar um pouco mais lisinha para ficar com aquela sensação de que tem mais fricção, de que tem mais aderência, tá? Então, no consultório, quando eu utilizo pó, entre um paciente e outro, eu tenho um aspirador de pó, facilita bastante a limpeza, tá? Porque é impossível você controlar, depois que o paciente sai, esse pó vai ficar um pouco espalhado pela sala, não tem para onde, tá certo? Então a maior dificuldade que eu encontro hoje de trabalhar com pó é quando eu tenho várias sessões, uma seguida da outra, e eu não quero contaminar a sessão anterior, o pó da sessão anterior com a próxima sessão. Então eu preciso cuidar bem, né? Fazer a retirada do pó das costas do paciente antes dele se levantar, certo? Lembrando que quanto mais tempo ele passar com esse pozinho nas costas, mais efeito ele vai ter. Então, infelizmente, a gente precisa dar uma corrida, retirar o pó, né, utilizando o lenço umedecido ou a própria toalha da sessão. Então, assim que termina a sessão, eu já dobro todos os lençóis e todas as toalhas já dentro desse lençol que foi utilizado pelo paciente e faço a aspiração do local, né, para garantir que fique tudo limpo e organizado. Então, mais uma vez a fricção, círculos, deslizamentos,
Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima.